Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 18 em diante. Os discípulos de João Batista contaram para João Batista tudo o que Jesus fazia, o que Jesus falava. Aí João Batista, que estava preso por ordem de Herodes, enviou 2 dos seus discípulos a Jesus para que eles perguntassem o seguinte para Jesus: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Será que eu me enganei? Será que você me enganou, Jesus? Você é o Messias mesmo, de verdade? Ou devemos esperar outra pessoa, outro Messias? João estava preso. João estava vivendo um momento diferente daquele momento no início do ministério dele, quando ele encontrou Jesus, ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, João Batista está preso e a leitura que ele faz de Jesus, do mundo, da vida, da realidade, não é a mesma. Como nós podemos mudar quando as circunstâncias ao nosso derredor mudam? Nós encontramos isto aqui com João. Suas emoções estavam mudadas, seu raciocínio agora era diferente. Quando ele batizou Jesus, ele deu uma linda confissão de fé a respeito de Jesus. Ele disse: você tem a primazia, você já existia antes de mim. Deus me disse que sobre aquele quem eu visse o Espírito Santo descer, este que batizaria com o Espírito Santo. Este seria, na verdade, o Filho de Deus. Então, de acordo com o evangelista João, capítulo 1, nós encontramos esse testemunho de João Batista, forte, preciso, claro, cheio de convicção, cheio de certeza. Mas agora, João está na prisão. As coisas mudaram, ele não pode ir e vir, ele não está livre, ele não está lá no Jordão. Como nós podemos mudar a nossa leitura, nossa interpretação da realidade, até mesmo o nosso relacionamento com Deus, a nossa visão de Deus, quando as circunstâncias mudam, quando perdemos o emprego, quando ficamos enfermos, quando passamos por uma tempestade, uma tribulação? Bem, nós não podemos negar que João aqui na prisão tem dúvidas, tem perguntas para fazer, tem questionamentos. Esta declaração, esse registro bíblico é um consolo para nós. Porque se um homem como João Batista teve essas dúvidas, teve esta crise de fé, quanto mais você e eu. Mas uma outra lição que nós encontramos nesse texto, além do consolo que nós temos ao lermos isto, uma outra lição diz respeito à veracidade da palavra de Deus, à grandeza da palavra de Deus. Deus não esconde na sua palavra as virtudes dos seus servos, mas também não esconde os seus erros, as suas falhas, as suas dúvidas. O erro de Pedro, o erro de Davi, o erro de Moisés, o erro de Abraão, o erro de João Batista, a sua dúvida, o seu questionamento. Você e eu podemos também passar por experiências assim, de dúvidas, de questionamento, mas isso não significa o fim. Isso não significa que você não seja um servo de Deus, uma serva de Deus, por causa dessas dúvidas, desse questionamento. Então João Batista, manda estes homens para perguntar para Jesus: você é o Cristo mesmo? Será que eu me enganei? Será que você me enganou? Devemos esperar um outro?
João Batista não foi o único a ter essa crise, não. O profeta Jonas teve esta crise. E outros profetas e outros servos de Deus também vacilaram, tiveram dúvidas, questionamentos. Bem, quando Jesus ouviu isto, diz-nos o texto bíblico de Lucas capítulo 7, versículo 20. Então, eles foram até o lugar onde Jesus estava e perguntaram para Jesus, e Jesus agiu da seguinte maneira. Versículo 21. Naquele mesmo momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Que gesto nobre de Jesus! Como Jesus amava João Batista! Como ele queria que João Batista vencesse as suas dúvidas, encontrasse uma resposta satisfatória para os seus questionamentos. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. Ele quer ajudar você a vencer as suas dúvidas, suas fraquezas, a sua incredulidade, os seus questionamentos. Este versículo 21 de Lucas capítulo 7 revela a graça de Jesus, não apenas o poder de Jesus, mas o seu amor por João Batista e por você e por mim também. Depois respondeu aos discípulos de João, Jesus falando, voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala assim, ele está citando textos bíblicos da Tanar, do Antigo Testamento, da Bíblia da Igreja Primitiva, textos bíblicos que certamente João Batista conhecia. Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. Isaías 29, versos 18 e 19. Isaías 35, versos 4, 5 e 6. Todos esses textos falam daquilo que o Messias faria, daquilo que ele realizaria. Ao realizar aqueles milagres, ao fazer aquelas coisas e ao pedir aos discípulos de João Batista que voltassem ao seu mestre e dissessem para ele, as coisas que eles, os discípulos, tinham visto Jesus fazer, tinham ouvido, que eles reportassem esta mensagem a João Batista. Então, aqui nós temos Jesus, na verdade, mostrando por que ele era o Messias, por que João não havia enganado. Por que ele, Jesus, não havia enganado João? Porque ele cumpria o Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento da Tanar. E Jesus prossegue. E no versículo 23, Jesus tem uma advertência que também manda para João Batista e que alcança nós também, alcança os seus ouvintes ali. Jesus Cristo disse, felizes são as pessoas que não duvidam de mim, que não tropeçam quando me ouvem, quando me veem, quando veem o que eu faço, o que eu falo. Meu amigo, esta mesma palavra que nós encontramos aqui, que é a palavra que não se escandaliza, a palavra escandalizo no texto original, esta palavra nós encontramos em vários outros textos da Bíblia que mostram as pessoas se escandalizando com Jesus. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 13, do versículo 53 ao versículo 58, versículo 57. Essa mesma palavra que nós encontramos aqui em Lucas 7, 23, que Jesus manda o recado para João Batista, esse recado alcança nós. Olha, felizes são as pessoas que não se escandalizam em mim. Jesus, nós temos esta palavra lá
em Mateus capítulo 13. Porque as pessoas estavam ouvindo Jesus lá em Nazaré, a sabedoria de Jesus, o poder de Jesus. E as pessoas estavam escandalizadas com Jesus, estavam duvidando de Jesus. Por quê? De acordo com o texto lá de Mateus capítulo 13. Porque Jesus era o filho do carpinteiro. Jesus era um carpinteiro. Sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, as pessoas conheciam. Então as pessoas se escandalizavam com Jesus, duvidavam de Jesus por causa da pessoa dele, quem ele era: pobre, humilde, simples. Quantas pessoas podem se escandalizar com Jesus por causa disso? Ele não nasceu num berço de ouro. Ele foi um homem pobre e simples. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 60 e 61, Jesus pregou um sermão muito duro de ouvir e as pessoas ficaram escandalizadas com Jesus. E Jesus usa esta mesma palavra que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 23. As pessoas estavam escandalizadas por causa daquilo que elas ouviram Jesus pregar. Então as pessoas podem ficar escandalizadas com Jesus por causa daquilo que Jesus é, por causa daquilo que Jesus fala e por causa daquilo que Jesus faz. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, o apóstolo Paulo disse que ele pregava Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. A mesma palavra que nós encontramos aqui em Lucas, encontramos lá na pena do apóstolo Paulo. Ah, meu amigo, o que será que tem impedido você? Quais são os seus preconceitos que te impedem de aceitar Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor? Como é importante nós vencermos os nossos preconceitos para aproximarmos de Jesus, recebermos Jesus. Jesus manda uma advertência para João Batista. Ele espera que João Batista não se escandalize com ele, que João Batista não seja impedido de permanecer firme na fé, porque Jesus não atendeu às expectativas de João Batista. É possível que João Batista esperasse que Jesus, como Messias, o libertasse da prisão. É possível que João Batista acreditasse que Jesus, como Messias, fosse libertar Israel da opressão romana, do Império Romano. João Batista estava mais ou menos já 1 ano preso. E Jesus continuava pregando o amor de Deus, o perdão, a misericórdia, fazendo os milagres. Mas Roma continuava oprimindo. Herodes continuava oprimindo João Batista. Ele continuava na prisão. O nosso Deus, ele é diferente de nós. Seus pensamentos não são os nossos. Suas ações não são as nossas, de acordo com Isaías capítulo 55. Sim, nós precisamos de compreender que o modo de Deus agir, o modo de Deus operar, o modo de Deus realizar a obra dele em nós e no mundo, não é de acordo com as nossas expectativas, os nossos planos. O Salmo 50, versículo 21, Deus diz: olha, eu não sou como vocês, eu não ajo como vocês. Não se enganem. Então, o Senhor Jesus Cristo manda uma mensagem para João Batista. Feliz João Batista é aquele que não se escandaliza comigo. É aqueles que não duvidam de mim, porque eu não atendo às suas expectativas, o seu programa, o estilo de sermão que ele quer ouvir, o estilo de obra que ele quer que eu faça. Como é importante nós confiarmos em Deus e no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas de maneira incondicional. Não apenas quando ele atende às nossas expectativas. Então o Senhor Jesus Cristo, depois que os discípulos de João vão embora, ele faz um elogio a João.
Ele diz assim no versículo 24. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Uma árvore fininha? Um galho fino? Não. João era um cedro, era um carvalho. Que árvore! Não foi isso que vocês foram ver no deserto. João não era isto. Então ele começa agora a elogiar João Batista para que as pessoas não tivessem um conceito ruim de João Batista. Ele começa a dizer, o que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, não. Os homens bem vestidos estão nos palácios. O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? E Jesus disse, sim. E eu afirmo, muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras dizem, aqui está o meu mensageiro, disse Deus, e eu enviarei diante de vocês para preparar o meu caminho, diz o Senhor. Então Jesus acrescenta, e eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Que elogio! João Batista foi maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que Isaías, maior do que Davi, de acordo com essa declaração de Jesus. Maior do que Tutmés, o faraó lá do Egito, maior do que Senaqueribe, o imperador assírio, maior do que Nabucodonosor, o imperador babilônio caldeu, maior do que Ciro, rei da Pérsia, maior do que Alexandre o Grande, da Grécia, maior do que Otaviano, fundador do Império Romano. Por quê? Porque João recebeu a revelação especial de Deus. Porque sobre João os profetas Isaías, em Isaías 40, versículo 3, Malaquias 3, 1, Malaquias 4, 5 e 6, eles falaram de João Batista. Coisa alguma semelhante a isso aconteceu em relação aos outros personagens bíblicos ou fora da Bíblia, na verdade. Então, João era especial. Ele ficou pertinho de Jesus. Ele batizou Jesus. Ele recebeu a revelação de Deus para que identificasse Jesus como o Messias, como nenhum outro escritor bíblico. Então Jesus diz que neste mundo, neste reino dos homens, na história humana, não existiu nenhum líder, nenhum poeta, nenhum servo de Deus semelhante a João Batista. Mas Jesus não para aí. Ele diz assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você que já recebeu Jesus no seu coração, você que já tem o reino de Deus dentro de você, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Você, no reino de Deus, é maior do que qualquer pessoa no reino do mundo, na história humana, sim. Maior do que João Batista, maior do que Moisés. No reino de Deus não tem essa história de profeta, de rei, de sacerdote, de pastor, de diácono, de bispo, de presbítero, de papa. Não. O que tem no reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós, reinando na nossa mente, no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não. Não vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, de acordo com Lucas capítulo 17. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é a justiça de Deus. Não a justiça que vem do homem, a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. São os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em nós. Tanto em mim quanto em você. Então Jesus disse, o menor
no reino de Deus é maior do que qualquer homem na história da revelação, na história do reino deste mundo. Ah, meu amigo, eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber Jesus, ter dentro de você o Espírito Santo, viver guiado pelas leis do Espírito Santo, pelo poder do reino de Deus, que é o poder do Espírito Santo em nós. Porque assim, vivendo no reino de Deus, pelo poder do reino de Deus, você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.